dos candidatos que disputam o governo do Ceará. O governador Camilo Santana, do PT, embora convidado, decidiu não comparecer ao debate. E lembrando que essa transmissão reúne todos os veículos do Sistema Jangadeiro e o portal Fox.jor. Antes das regras desse novo bloco, a comissão, candidato Ailton, decidiu que o senhor tem um direito de resposta a respeito de uma citação de improbidade de um membro do seu partido. Por favor, em 1 minuto, atenha-se a esse tema. Primeiro, dizer que o PSOL não apenas não tem qualquer exemplo de improbidade administrativa em qualquer gestão do PSOL, não atua, não existe nenhuma prova e não existe nenhuma citação em relação a isso, nem inclusive a pessoa a qual se refere, como também falar que o PSOL não tem ninguém envolvido na Lava Jato. Eu desafio qualquer candidato, qualquer pessoa a citar um único membro envolvido na Lava Jato. A propósito, foi o PSOL que entrou com uma representação contra o Cunha, que levou ele à cadeia. Então, o Cunha, que estava justamente com o governo de diversos partidos que vocês sabem muito bem quem são, né, foi para a cadeia graças a essa representação do PSOL, que inicialmente afastou. Então, é importante que as pessoas tenham a informação correta. Está saindo do tema, mas, enfim, terminamos. Vamos às regras desse terceiro bloco. Neste bloco, candidatos farão perguntas entre si. O primeiro candidato a perguntar foi previamente sorteado. A ordem de resposta dos candidatos foi escolhida por meio de sorteio, realizado anteriormente na presença das assessorias. O candidato não poderá ser perguntado mais de uma vez neste bloco. Sempre o candidato que perguntou terá direito à réplica e o candidato que respondeu terá direito à tréplica. Os 3 candidatos farão perguntas neste bloco. A pergunta é de 30 segundos, a resposta é de 2 minutos. Réplica e tréplica são de 1 minuto cada. No final deste bloco, os candidatos terão 1 minuto para as considerações finais. De acordo com o sorteio e regras acordadas com as assessorias, o primeiro a perguntar neste bloco é o candidato Hélio Góes. Sua primeira pergunta, em 30 segundos, é para o candidato Ailton Lopes. A resposta do candidato Ailton, de 2 minutos. A réplica de Hélio Góes, 1 minuto. E a tréplica, novamente, de Ailton, também de 1 minuto. Candidato Hélio, 30 segundos para a sua pergunta. Eu gostaria de saber do candidato Ailton como ele pretende, enfim, gerar empregos no nosso estado. Ok, excelente pergunta. Como eu disse, é preciso mudar primeiro o modelo econômico. O modelo econômico que a gente tem no estado do Ceará, que não começou nesse governo, mas em governos anteriores, mesmo com o Tasso Gereissati, com o Lúcio Alcântara, com o Cid, com o Ciro. Portanto, um modelo comum é um modelo concentrador de renda. Não à toa, o estado do Ceará é um dos mais desiguais do país. E o que é que a gente percebe? O que a gente percebe é que sempre são poucas elites que são beneficiadas e são poucos empregos gerados. Você vê o que acontece com a agricultura familiar. Destrói a agricultura familiar para que o agronegócio tome conta e polui rio, polui terra, causa poluição, diminui aqueles empregos, depois vai para fora quando não mais interessa. E o resultado normalmente não fica no estado do Ceará. Então nós entendemos que é preciso investir na agroecologia, na agricultura familiar, no turismo comunitário, investir também em economia solidária, forte investimento em ciência e tecnologia e não esse modelo econômico concentrador que a gente vê, que é o benefício, na verdade, para as termoelétricas, como eu já citei. Por exemplo, vou pegar aqui a termoelétrica outra vez. A cada megawatt gerado, por exemplo, na base de energia solar, nós temos aí a geração de 20 empregos na produção e 13 empregos na instalação. A gente pega a geração de 1.080 megawatts aí da termoelétrica. Então, você calculando, se fosse baseado na energia solar, nós poderíamos gerar 13.000 empregos aí, sem consumir os 800 litros de água por segundo da termoelétrica e sem jogar milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Portanto, seria uma empregabilidade ambientalmente justa, socialmente justa e empregaria muito mais, empregando os mesmos recursos que o governo do estado já hoje destina. Então, a gente teria uma energia limpa do século XXI, gerando mais empregos. Então, a gente entende que o estado ele pode atuar, sim, como indutor de um outro modelo econômico que não seja concentrador. Sua réplica, candidato Hélio Góes, 1 minuto.
Bom, o meu partido, o PSL de Jair Messias Bolsonaro, tem uma agenda, como o próprio nome sugere, liberal, que pressupõe a diminuição do Estado. Estado, ele não gera emprego, ele gera no máximo cabide de emprego. Assim, a proposta que nós temos para o Estado do Ceará é, enfim, desburocratizar o processo de abertura de pequenas empresas, de médias empresas, enfim, de todo aquele que queira empreender e mais, diminuir a carga tributária, porque afinal de contas, bem ou mal, essa atual administração do PT já instalou, em alguma medida, uma sana dentro do Estado, no bolso do contribuinte, que não permite ele trabalhar, ele gerar empregos. Nós queremos diminuir a carga tributária no nosso Estado, porque não dá para se ter um Estado como sócio do nosso negócio. Isso torna o investimento acanhado. Quem é que vai abrir um novo negócio com a segurança pública desse jeito, com impostos nessa carga e, enfim, com toda a dificuldade que se tem? Candidato Ailton, sua tréplica, 1 minuto. A gente sempre se pergunta sobre diminuir o Estado para quem, né? Quem é que tem muito Estado hoje? Quem tem muito Estado são os ricos, né? Tudo é destinado para o Beach Park, para os grandes empreendimentos, para os resorts, para as grandes corporações, para as termoelétricas, para a siderúrgica. O Estado não é grande para quem mora na periferia. O Estado não é grande para quem precisa de saúde pública e que mais contribui, inclusive, com o imposto, com a arrecadação tributária do Estado, que é o povo trabalhador, que é quem mais contribui para a arrecadação tributária. Enquanto, por exemplo, nós vivemos no Estado do Ceará, que foi dado um subsídio de 100 milhões de reais, eu digo, 100 milhões de reais para companhias aéreas na conexão do hub. Enquanto nós vivemos, por exemplo, e aí repito, o Estado do Ceará é o 4º do Nordeste em esgoto a céu aberto. Então, é o luxo para os ricos e o lixo para os pobres. É um governo dos ricos contra os pobres. E esse modelo não começou hoje. Já lá atrás, Tasso Gereissati, Ciro, Cid, Lúcio, todos esses. Atenção, general, por favor. Na sequência desse confronto direto, agora o candidato Hélio Góes faz pergunta ao general Teófilo. Bom, general, eu gostaria de saber do senhor como é estar num partido que, de qualquer forma, tem Fernando Henrique Cardoso, que se mancomunou com Lula no Foro de São Paulo para instituir novamente o socialismo dentro do nosso Estado, ou pelo menos nas Américas, segundo a pretensão. General? Bom, o PSDB jamais foi um partido de esquerda. O PSDB sempre foi de centro, no máximo um centro-esquerda, pela história do estudo que nós estamos fazendo. No início, falou Fernando Henrique Cardoso, que foi citado, outros presidentes do PSDB, eu quero dizer que realmente eu não participei desse processo político, minha atividade era outra, era uma atividade militar. Hoje, eu falo por hoje, quem está no PSDB, que eu sigo e que tem a minha honra toda, chama-se senador Tasso Gereissati, que aliás já foi citado 2 vezes aí pelo candidato do PSOL, né? Ele e o Lúcio Alcântara. São essas autoridades que me balizam o procedimento ético, o procedimento de um bom governante. Eu não vejo por que, quando se fala em geração de emprego, atacar o senador Tasso Gereissati ou o Lúcio Alcântara, que são as 2 pessoas que mais criaram empresas, e se sabe disso, todo o estado do Ceará sabe disso, que o grande incentivador do emprego, quem construiu o Castanhão, quem bolou o Porto do Pecém, né? Tudo isso é Tasso Gereissati. Então, eu fico admirado ser bombardeado pelo PSDB, se no nosso Estado... E aí o debate tem que ser do nosso Estado. Vamos deixar Brasília, o Brasil para lá. Vamos resolver o problema do nosso Estado. Isso é fundamental. A gente ficar discutindo o problema dos outros não vai levar a nada. Agora, se discutir o problema do Ceará, da gente cearense, desse trabalhador que tanto se fala aqui, que está passando fome, que está na miséria, é fruto desse governo do PT. Né? E o PT é de esquerda, pelo que eu sei, e o PT é a favor de tudo que o pessoal fala. Então eu acho que quem está errado não é o PSDB. Eu acho que essas gerações, 12 últimos anos, a oligarquia, o PT, é que fizeram um desmando nesse Estado para chegar a esse total desemprego, essa calamidade que nós estamos vendo na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e na geração de empregos. Então não foi o PSDB, não foi o senador Tasso e nem o Lúcio Alcântara. Candidato Hélio, sua réplica em 1 minuto. Bom, de qualquer forma, a linha ideológica de um partido é sempre muito importante para pautar a nossa atividade. Em verdade, um governante ele tem que definir e saber o que é certo e o que é errado. Tudo que cai na mesa de um governador, por definição, é urgente, é algo que nem os números
dos secretários, enfim, temos que decidir lastreado numa ordem moral. Saber o que é certo e errado é muito fácil. É só você imaginar todo mundo fazendo simultaneamente o que você pretende fazer. Dá certo ou errado. Imaginando todo mundo fazendo, por exemplo, como Ailton sugeriu. O mundo inteiro, como trabalhador, nós teremos um mundo certo ou errado. A nossa proposta, a de Jair Messias Bolsonaro, é, enfim, lastrear as nossas decisões entre o certo e o errado em valores cristãos, na moral, em tudo aquilo que norteia os homens de bem. General, sua tréplica, 1 minuto. Eu acho que nós concordamos, porque temos os mesmos pensamentos, da honestidade, da probidade, de fazer com que o trabalhador seja atendido na ponta da linha. Inclusive, a gente vai falar de agricultura familiar também. O projeto São José, caso não saiba, quem criou o projeto São José? Em que o dinheiro era repassado direto para a comunidade e a comunidade geria a água, a energia e fazia a agricultura familiar florescer. Foi isso que deu certo. Os projetos de irrigação, o projeto Pingo d'Água, açudes inteligentes. Então, tudo isso, a própria incentivação, a incentivar a criação do camarão, voltar com algodão que era a riqueza nossa, que um bichinho qualquer chamado bicudo, que tem partido que não quer que use nem o agrotóxico para matar esse bicho, ele prefere que mate a plantação, que acabe com a geração de empregos, esses partidos é que estão fazendo aí. Mas eu digo, o agronegócio é que mais gera emprego nesse país. E não é um agrotóxico qualquer, é elaborado, tem toda uma fiscalização em cima disso. General, o senhor continua com a palavra nesse confronto direto e agora vai dirigir a sua pergunta ao candidato Ailton Lopes. Em 30 segundos, por favor. Ailton, em 2014, Eunício veio à TV acusar Camilo de corrupção. Camilo respondeu na mesma moeda, né? A briga foi feia, mas agora Eunício e Camilo aparecem juntos, né? Camilo fez coligação com 24 partidos. Eu pergunto a você, vale tudo para se manter no poder? Para você, qual dos dois é mais conivente ou mais corrupto? Essa pergunta é muito boa para fazer ao senador Tasso Gereissati, que está lhe apoiando, porque o Tasso Gereissati apoiou Eunício na última eleição, né? O PSDB faz parte desse jogo de cadeiras, né? O PSDB apoia Eunício, né? Agora o Eunício está com o Camilo, que está com Gorete Pereira, que está com Genesias Noronha, que está com todos estes que votaram contra o povo trabalhador. Inclusive, ele se ausenta covardemente, Camilo Santana se ausenta covardemente do debate para não prestar contas aqui de porque que hoje ele foi a público dizer que o Eunício, que foi o candidato do Tasso em 2014, agora é o candidato dele nessa eleição. De fato, os Ferreira Gomes, né, falavam, né, do Eunício Oliveira, um chamando ao outro, por exemplo, de bandido, né? Era essa forma como se tratavam, hoje tomam um café juntos e, na verdade, digo que a aliança deles é coerente, porque é uma aliança dos ricos contra os pobres, né? Tudo para os ricos, tudo para os amigos do rei, né? Então as isenções fiscais, os benefícios fiscais, enquanto o povo sofre com a falta de política pública, de política social. Aqui a gente tratou, por exemplo, do caso da saúde pública, onde pessoas estão nos corredores dos hospitais, muitas inclusive chegam a deitar no chão e o governador se ausenta do debate para responder sobre isso. Quando a gente chega, por exemplo, a 5.134 homicídios no ano passado, quando ele se ausenta para responder sobre a realidade da situação das escolas públicas no estado do Ceará. Quando a gente tem um relato de diversos professores e estudantes das saunas de aula, justamente por conta do clima dentro da sala de aula, da falta de estrutura e da própria precariedade de condição salarial dos professores e professoras. Então, Camilo Santana se ausenta do debate hoje, justamente porque ele não tem como responder, porque ele está abraçado com os mesmos golpistas que até bem pouco tempo tinham, por exemplo, tirado tanto a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, do governo, como colocado Lula na cadeia. General, 1 minuto para a sua réplica. Eu acho que o candidato, ele sempre cita o senador Tasso Gereissati. Eu não sei se ele quer fazer propaganda do senador, porque o senador é um empresário de sucesso, bem sucedido, administrou esse estado por 3 vezes, tem 3 mandatos, tem 12 anos, é o responsável por tudo isso que eu falei, e eu não vou cansar mais o nosso telespectador repetindo todas as obras. No mais, o que eu queria, ele falou, eu concordo, que é um partido que está lá, que não vê no trabalhador seu objetivo principal. Porque senão nós não estaríamos na calamidade que ele falou da saúde, da educação, da segurança, né, da falta de emprego.
Isso é que aconteceu depois das administrações. Então existe Estado do Ceará antes de Tasso e depois de Tasso. E nunca essa afirmação que o nosso candidato faz de que o Tasso também governou para os ricos. Não me consta isso nas caminhadas que eu tenho andado pelo interior. É uma amizade, é uma admiração pelo galeguinho dos olhos azul. Candidato Ailton, sua tréplica, 1 minuto. Talvez o candidato não estivesse aqui no Ceará, mas o Tasso apoiou sim o Eunício na última eleição. Inclusive, talvez o Tasso, no caso, ele não tenha se candidatado para não ter que responder ao povo do Ceará porque que ele livrou a cara do Aécio Neves, que foi pego em gravação, todo mundo escutou, a gravação era da voz do próprio senador Aécio Neves, que foi candidato a presidente em 2014, o PSDB, por exemplo, não o apresenta novamente como candidato a presidente, né, e também não desfilia dos seus quadros, mas foi pego dizendo que, por exemplo, o dinheiro dentro da mala tinha que ser para alguém que pudesse matar antes de delatar, isso ele referindo-se ao seu próprio primo. Né? Essa gravação foi noticiada em todos os jornais e o senador Tasso Gereissati realmente não teria cara e condição de responder a essa questão do povo do Ceará. General Teófilo, mantendo aqui a nossa linha de confronto direto do debate, o senhor agora dirige sua pergunta em 30 segundos ao candidato Hélio Góes. Hélio, o governo atual não para de bater recorde ruim, né? É recorde de mulheres assassinadas, recorde de obras paradas, policiais mortos, está quase batendo um recorde de desperdício de dinheiro, né? E se é que não já bateu esse recorde de desperdício de dinheiro? Obras faraônicas, construídas ao léu, inacabadas, dinheiro público. O que você acha desse desperdício de dinheiro? Pode seguir, candidato Hélio, em 2 minutos. De uma imoralidade ímpar. Aliás, para se ter, lógico, eu vou plebiscitar isso antes, para realmente ouvir a população. Este aquário que aí está, se dependesse exclusivamente da minha vontade, seria transformado num museu em homenagem ao gasto público irresponsável, para que a gente nunca mais tome uma providência insana como essa, com 500 quilômetros de litoral, fazer um aquário para atrair o turista. Isso é uma vergonha. E essa atual administração, perceba, não é em nada dissociado, não só em termos ideológicos, mas em termos de apadrinhamento do CID 1 e CID 2 que antecedeu. Esse tipo de coisa, esses guarda-chuvas que a atual administração pratica, enfim, que acomoda 23, 24 países, já não se sabe mais quantos, dentro da mesma estrutura partidária, isso eventualmente vai cobrar o seu preço. Gastos de 50 milhões de reais, ou aproximadamente 50 milhões de reais, para se eleger, isso cobra um preço. Eu queria saber do candidato que faltou aqui, como é que ele vai fazer para acomodar todos esses que querem, eventualmente, na primeira oportunidade, dar uma mordida, enfim, abocanhar parte do Estado, seja numa secretaria, seja, enfim, num órgão público, querer tirar o investimento, não só de capital, mas o investimento político que fez. Como é que se consegue acomodar dentro de um mesmo guarda-chuva, por exemplo, um DEM e outras tantas agremiações partidárias? Isso, eventualmente, vai cobrar um preço. E quem vai pagar, invariavelmente, é o eleitor, que votou mal, votou muito mal. Mas isso, porque todas as vezes, isso eu coloco também, ainda que perca alguns votos, eu coloco também a culpa no cearense, que eu faço parte, por ser cearense. Porque nós ficamos aqui, eventualmente, ovacionando esses bandidos que estão administrando o nosso Estado. Candidato general, sua réplica, por favor. Eu acho que o Hélio foi muito feliz na colocação dele, ele colocou os principais problemas, foi muito enfático no que nós estamos vendo. Talvez o Hélio tenha esquecido só do metrô, né? Porque o metrô tem tanta coisa, a compra desses tatuzões, né? Para quê? A empresa que ganha a licitação é que tem que fazer isso. E agora são escondidos os tatuzões. E outra, tem que ter um estudo de viabilidade técnica, para que a gente decida qual o ramal que tem que ser feito, o leste ou o oeste. O oeste vai para Caucaia, vai lá para os trabalhadores, de que tanto outros partidos falam, mas na hora de brigar não brigam. E foi para o leste por quê? Por causa da aldeota, por causa dos ricos. Isso meu partido não fez. E o partido que deveria lutar pelos trabalhadores, que é a área de Caucaia, aquela região, não brigou. E aí foi decidido por esse governo de que teria ir primeiro para os ricos e não para os pobres. Então foi comprado trens, cuja bitola não é a mesma. Isso é um gasto público, isso é um desperdício, isso é vergonhoso.
Candidato Hélio, sua tréplica. No meu programa, o programa que segue a linha de Jair Messias Bolsonaro, o combate à corrupção é algo que será implacável. Eu não construirei uma só obra sem antes fazer um levantamento de todas as obras públicas, e isso está no meu programa, tanto na página do Facebook quanto no site da internet. Eu não farei uma só obra sem antes fazer um levantamento de quantas obras nós temos inacabadas. Falam na casa das dezenas. Eu quero ver isso de perto. Para aí sim terminar aquelas obras que se mostrarem economicamente viáveis, que foram prometidas e as promessas foram descumpridas. Para só então, enfim, depois desse levantamento, gastar o dinheiro público. Porque, afinal, o nosso Estado, ele está numa situação não mais de pobreza em alguns nichos, mas sim de miséria absoluta. E isso tem que acabar. Esses gastos imorais da atual administração, que faz do povo, enfim, a materialização do sofrimento, isso vai acabar. Tem que acabar. Muito obrigado. Na sequência dos confrontos diretos, agora é a vez do candidato Ailton Lopes dirigir as suas perguntas aos candidatos e a primeira pergunta dirigida ao candidato General Teófilo. 30 segundos, por favor, Ailton. Candidato Teófilo, o senhor afirma ser oposição ao atual governo do Estado, mas Maia Júnior, né, que é do PSDB, notório político conhecido do PSDB, faz parte da gestão do Camilo, inclusive na Secretaria de Planejamento e Gestão. Como o senhor quer que a população acredite que isso não passa de um acordo entre o Tasso e o Camilo para que as coisas permaneçam exatamente como estão? General, 2 minutos para a sua resposta. Muito obrigado pela pergunta. Eu gostei, mas foi certa essa pergunta. Eu não concordo. Né? E quando eu cheguei, que fiz o meu primeiro discurso, que o senador me convidou, 2 partidos que nos apoiavam já pularam fora. Genesias e Domingos Neto e Domingos Filho. Porque eu botei a ética, a moral. E falei para ele, senador, como é que nós temos, como um braço forte do atual governo, o Maia Júnior? Não conheço o Maia Júnior, não sei da sua capacidade, nunca o vi, mas na mesma hora foi chamado o Maia Júnior, não sei se o candidato já sabe disso, e foi obrigado a se licenciar do partido, por uma exigência minha, porque eu, assim como você colocou, eu também não vejo com bons olhos você ter uma pessoa dentro de um partido de situação, nós sendo a oposição. Então isso quem conseguiu chama-se General Teófilo. Ele hoje não é PSDB, tá? Porque eu exigi isso aí. Como estou exigindo que só se junte a gente pessoas do bem. Então nós estamos com a chapa limpa. Você vê a senadora Mayra, você vê o Eduardo Girão, você vê a minha vice a Emília. É a única chapa que tem 2 mulheres. Você, mulher, veja isso. Nós temos 2 mulheres para provar a força da mulher do Ceará. E não admito qualquer corrupção, qualquer desvio de conduta. O meu tem que ser libado, são 45 anos servindo no Exército Brasileiro, fui ao posto maior que tem que ter, gerenciei todas as compras do nosso Exército, 3 bilhões era o nosso orçamento. Então eu acho que eu tenho alguma condição de exigir, até porque sou um homem realizado, tá? Não preciso de política. Estou satisfeito. O único motivo de eu ter entrado na política, primeiro, o convite do senador Tasso, e segundo, servir ao meu povo. Eu fui formado em escola pública. O Estado pagou para eu chegar aqui. Então agora eu quero retribuir ao povo do Ceará, a esse trabalhador que está passando fome, ou que vai para a feira em cima do esgoto, que precisa de um banheiro químico, e ninguém tem atuado para ajudá-lo. Muito obrigado, candidato Ailton. Réplica, 1 minuto. O candidato Teófilo precisa conhecer um pouquinho mais da história do Ceará, inclusive não é pouco tempo, né? O Maia Júnior, ele foi secretário de Planejamento e Gestão também do Tasso por pelo menos 2 gestões, 8 anos. Né? Foi de 95 a 2002 e ainda foi vice do Lúcio Alcântara, indicado também pelo Tasso, vice Maia Júnior, de 2003 a 2006. Na verdade, é porque o modelo econômico, o modelo de segurança pública defendidos por ele são similares. Assim como foi na última eleição, eram similares os modelos defendidos pelo Eunício e pelo Camilo, e hoje estão juntos. Circunstancialmente, porque tem que formar um palanque para o Alckmin, que é o candidato à presidência. Inclusive, eu fiquei até aqui estranhando se os 2 eram candidatos do Bolsonaro. Pelo discurso aqui adotado, eu acho que estavam tentando rivalizar quem era o candidato do Bolsonaro. Mas, enfim, tinha que fazer esse palanque para o PSDB, porque, na verdade, os interesses econômicos estavam já todos representados e estão no governo Camilo Santana. General, sua tréplica, 1 minuto. Eu agradeço, ele só reforça mais a minha posição. Eu não sou um político experiente como ele é, que já concorreu em 2014, já está dentro dessa sujeira há muito tempo, né?
Eu até abril desse ano, eu era um general de 4 estrelas, servindo a instituição que tem o maior grau de confiabilidade da nação brasileira, 80% em troca dos 6%, 5% que tem o Congresso Nacional ou a classe política. Então está reforçando. Eu não conheço Maia Júnior, não sei se ele foi secretário de A, B, C ou D, nunca vi mais gordo, para utilizar uma expressão bem popular. A exigência que eu fiz, e eu falei isso no Jornal O Povo, na Rádio O Povo agora, é que no meu governo ele não faz parte. No meu governo ele não faz parte. Até porque o meu governo eu não conheço. E eu vou colocar pessoas que tenham mérito, tenham condição, correção ilibada no trato da coisa pública, pessoas técnicas que deram sangue e suor pelo Ceará em cada pasta. Isso é que é importante. Eu não conheço esse cidadão, não faz parte da minha entrada na política. Vamos na sequência, o candidato Ailton Lopes do PSOL vai perguntar a Hélio Góes, mas avisa a comissão que analisa os pedidos de direito de resposta que o candidato Ailton Lopes fez um novo questionamento em função de um termo usado pelo general em sua última exposição. Dando sequência, o candidato Ailton Lopes do PSOL pergunta ao candidato Hélio Góes. O senhor fez o quê, general? A citação que ele fez nominal das pessoas que me apoiam. Então temos 2 pedidos de direito de resposta, um feito pelo candidato Ailton Lopes, desculpa, general, não tinha visto seu pedido, e um feito pelo general Teófilo. Isso vai ser analisado pela comissão. Candidato Ailton, 30 segundos para perguntar a Hélio Góes. Hélio, o povo do Ceará quer e precisa saber, porque 100% dos deputados, ou seja, da bancada do seu partido, votaram contra a apuração de denúncias, irregularidades, instalação de inquérito contra o presidente Michel Temer, quando ele foi descoberto em diversos casos de corrupção. Pode prosseguir, candidato Hélio Góes, 2 minutos. Bom, seguindo a esteira, eu sou um nome novo na política. Essa questão político-partidária, o que eu me lembro da história é exatamente que Temer era o vice de Lula. Um líder, pelo menos se crê que seja um líder, ainda que encarcerado, ainda que já tenha demonstrado a que veio ao nosso país, tanto é que está atrás das grades, o vice dele não era o Temer. Aliás, perdão, o vice da Dilma não era o Temer. Então, nesse caso, a questão do PT, enfim, essa história de você chegar e ficar atrelando a minha posição a histórico político partidário, perceba, eu me mostro como uma opção falível, um ser humano falível, mas sim bem intencionado. Em verdade, o que eu quero é, com a administração, ter acesso aos instrumentos de difundir o bem em larga escala. É a única coisa que eu pretendo fazer. Essas questões de picuinha, de ficar discutindo quem disse o quê e por quê, quem é vice de quem ou quem, isso não me interessa. Tanto quanto me interessa o povo cearense. É para ele que eu estou colocando o meu nome à disposição, é para ele que eu estou colocando aqui a minha cara a tapa, os meus posicionamentos, inclusive, a chacota, ao ridículo se algum dia eu falar algum tipo de impropriedade. O que eu estou colocando aqui é, enfim, a proposta de um homem de bem que deu um passo à frente por não ter perdido a capacidade de se indignar. É isso que eu estou colocando. E vi em Jair Messias Bolsonaro uma pessoa que eu poderia ser liderado por ela, ou pelo menos dar a tônica no governo federal, e eu dar aqui a tônica do governo estadual. Eu, sim, sou o candidato de Jair Messias Bolsonaro, e com muito orgulho. Ele cometeu alguns excessos, ou gafes como agora que eu cometi? Sim, claro, todos nós cometemos. Os governos, em geral, são feitos por homens, não são feitos por máquinas. Se fosse, perderia a humanidade, que nos faz ser, precisamente, o que somos, humanos. Candidato Ailton, 1 minuto. Me parece que a média de informação do povo brasileiro e do povo cearense está melhor do que aqui nesse debate, né? Todo mundo acompanhou, né, o caso de irregularidade contra o Temer, inclusive a mala de dinheiro, apenas R$500 mil na mala do Rocha Loures, que era deputado pelo PMDB do Paraná, ex-assessor de Michel Temer, e que carregava R$500 mil por semana. E isso era durante 20 anos, que dizia respeito ao contrato da JIF, né, que tinha uma termoelétrica e se dizia prejudicada pela política de preço da Petrobras. Prejudicado pela política de preço da Petrobras é o povo brasileiro que vê o alto preço da gasolina. Pois bem, foi por volta de 10h30 da noite do dia 7 de março que esse empresário foi ter com Michel Temer e negociar, entre outras coisas, a obstrução da justiça para garantir o silêncio do Cunha, do Funaro e de tantos outros. E
impressiona que o candidato não saiba. Eu falei, não foi um deputado, foi 100% da bancada, e o deputado não conhece o seu partido. Pode seguir, candidato, sua tréplica, 1 minuto. Meu caro, eu conheço os valores cristãos, eu conheço simplesmente a questão da honestidade. Eu tenho como norte, não números, não dados, porque eu creio, e aí creio piamente, que todas as vezes que você reduz o ser humano a números, como você faz tão bem, você acaba gerando, em alguma medida, uma violação de direitos humanos. Não se pode tratar o ser humano como um número. Na realidade, na outra ponta deste número tem uma realidade que precisa ser mudada. Eu não sou genial, não sou mesmo. Aliás, de toda a montanha de ignorância que eu possa ter na minha vida inteira, essa atividade político-partidária mesquinha e corrupta é talvez a mais íngreme e espinhosa delas. Eu não sei absolutamente nada desses escândalos que você acha que vão, enfim, transformar ou mudar a realidade do nosso povo. Não sei nada no pormenor. Sei sim aquilo que todos sabem. Nós já estamos cansados da corrupção. E é por isso que eu apresento o meu nome como uma opção. Uma pessoa que veio, como professor, colocar a sua dignidade à prova. Muito obrigado. Aviso aos candidatos que os 2 pedidos de direito de resposta colocados não foram considerados pertinentes. E encerramos a última rodada de perguntas e agora vamos às considerações finais dos candidatos. Lembrando que o tempo é de 1 minuto. O primeiro a falar é o candidato Hélio Góes. Bom, sou o candidato de Jair Messias Bolsonaro e com muito orgulho. Eu, professor universitário, advogado militante, acabei sendo chamado para dar um passo à frente em defesa do meu povo. E a única coisa que trago aqui a todos vocês são as minhas credenciais, que podem todas ser resumidas à honra. A minha fé aos valores cristãos, a minha luta é pela sobrevivência do povo, pela defesa inegociável da família e dos valores cristãos, e pelo desenvolvimento do Estado. E nessa ordem, eu tenho respeito pela lei, não por uma obrigação, mas porque a lei democraticamente estabelecida é o único instrumento capaz de colocar o poder no seu devido lugar, a serviço do povo. Meu nome é Hélio Góes e coloco meu nome à disposição como uma alternativa disso que aí está, para que possa conduzir o povo cearense ao caminho da felicidade. Muito obrigado. Considerações finais agora.